uma situação de crise, etc. e tal, ela pode te levar à possibilidade de você resolver aquilo que você já deveria ter resolvido há anos e você não resolveria. Acho que a gente pode olhar isso de diversas formas, né? Eu acho que, por exemplo, a reflexão, né? A atenção que um momento como esse traz para uma reflexão, para questionamentos, né? Para você fazer julgamentos sobre o seu desempenho, sobre a atividade, sobre a continuidade ou não daquela atividade, etc. Acho que isso é positivo, se isso, vamos dizer assim, for bem administrado, né? Então, talvez eu devo comentar um pouquinho como é que é isso de ser bem administrado, né? A maior parte das mudanças que a gente realiza e das transformações que a gente realiza, seja no foro mais íntimo, né? Ou de uma certa forma até na própria empresa, na companhia, na organização, em alguma coisa que a gente faz, ela é muitas vezes acelerada por um processo de crise, né? Por um obstáculo que a gente enfrenta, por um desafio, por uma dificuldade, né? Então, muitas vezes a crise, né, a dificuldade, o problema, ele cria uma espécie de ambiente, né, de ecossistema, vamos chamar assim, propício para um processo, para um avanço maior, para um avanço diferente. Existem situações que só se resolvem, eu vejo isso de uma forma muito clara, que existem situações que a gente só resolve na crise. A maior parte de nós só toma determinadas decisões na crise, na tensão, na pressão, né? No ambiente onde as coisas não estão indo bem. Um ambiente onde uma situação onde aquilo você tem um desafio importante. Então, assim, acho que uma perspectiva importante de olhar para esse momento é essa. Olha, isso pode ser positivo, se a gente consegue fazer um bom diagnóstico daquela realidade, aprofundar o tema, a situação, o problema, o desafio, a sua própria realidade e fazer uma certa faxina, né? Então você começar a solucionar, resolver, a atacar situações e modificar coisas que você não seria capaz ou não modificaria se não fosse com aquela crise. Então, para exemplificar, de repente você tem uma indústria com várias unidades fabris, e parte dessas unidades são muito antigas e etc. Mas elas são emblemáticas, elas são históricas, né? Elas têm uma colocação social naquela região importante e tal. Então isso não te leva, por exemplo, a uma decisão de fechar aquela unidade, apesar de ela ser ineficiente. Um ambiente de crise, por exemplo, pode te levar à situação de não, tem que fechar essa unidade, construir uma outra unidade num outro local, de uma outra forma, onde eu tenha eficiência, produtividade, onde eu entregue muito mais produção com uma quantidade consumindo muito menos recursos, né? Então, é um exemplo. Outro exemplo, eventualmente a gente vê isso, tem uma sociedade que ela não é, uma relação societária que ela não é produtiva. Se passa mais tempo discutindo os problemas da sociedade do que focando no negócio, né? Do que focando na atividade fim, do que prospectando situações para resolver, para combater a concorrência, para oportunizar o mercado, etc. Então, aquilo te consome muita energia. Mas de repente é um irmão, de repente é uma relação com um primo, de repente enfim, é uma relação familiar, muitas vezes, de alguma forma, ou uma relação de uma amizade, né, que nasceu, uma amizade de infância, uma amizade antiga, uma amizade entre famílias, muita coisa em jogo, a sensação de muita coisa em jogo, e você não resolve essa situação. Você vai empurrando com a barriga. Então, uma situação de crise, etc. e tal, ela pode te levar à possibilidade de você resolver aquilo que você já deveria ter resolvido há anos e você não resolveria. Então, assim, muitas outras situações a gente pode imaginar como essa. Muitas outras situações eu já vivenciei na minha atividade profissional como essa. Então, olhando por essa perspectiva, isso pode ser positivo, né? Então, é aquela típica situação que todos nós já vivenciamos em algum momento da nossa vida,
de um problema que a gente viveu e que anos depois a gente olhou para trás e olhando para trás a gente falou assim, caramba, graças a Deus, né? Que bom. Foi ótimo ter vivido aquele problema, porque ao viver aquele problema, eu aprendi isso, ou ao viver aquele problema, eu resolvi aquilo, ou ao viver aquele problema, eu descobri algo que eu não tinha percebido antes. Estava desconfortável, isso me provocou um avanço pessoal, um avanço profissional, um avanço empresarial, né, um avanço da organização. Então, acho que esse é um aspecto importante, a gente tentar tirar proveito da crise e aproveitar a crise para resolver questões que a gente não resolveria isso, né? Então ela acaba te exigindo, é como se você mudasse seu nível de consciência, como se você mudasse seu nível profissional, você tem que mudar de patamar, né? Eu costumo brincar que é como mudar de fase no videogame, né? Então quando você muda de fase no videogame, a fase anterior, a tua fase está dominada, a fase nova, né? Você tem dificuldade de lidar, então você tem que se dedicar ali, se esmerar em conhecer, né, e tal, e isso faz com que você tenha que ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um líder melhor, um empresário melhor, um gestor melhor, para conseguir sobrepor aquela situação.